torcedor cruzeirense não quer cobrança da diretoria do Cruzeiro em cima do Fernando Diniz. O torcedor cruzeirense quer, a demissão do treinador, quer a atitude da nossa diretoria de assumir que errou quando manteve o Fernando Diniz no final da temporada passada. Ele mesmo falou, houve sim uma reunião em tom de cobrança e que não vai entrar em detalhe com a reunião que ele teve com o Pedro Lourenço e também com o Alexandre Matos lá no vestiário do Cruzeiro. Cruzeiro, acorda, dá tempo ainda. Estão adiando o inevitável. O Fernando Diniz já caiu. O torcedor cruzeirense já não aguenta mais o Fernando Diniz. Não dá para recuperar mais essa situação. Se dos próximos 3 jogos o Cruzeiro não ganhar os 3, o Fernando Diniz vai continuar sendo cobrado. Então acorda, Cruzeiro, ainda dá tempo de salvar a temporada, dá tempo de trocar de treinador e contratar mais alguns jogadores para qualificar esse elenco. E falando em jogadores, nós também vamos colocar aqui na tela para vocês as falas do Cássio, do Caio Jorge, do Lucas Romero, que se pronunciaram durante a zona mista e lamentaram o momento atual e as críticas em cima do Fernando Diniz. O Cássio também falou sobre esse assunto e disse, sobre aquela postagem que ele fez no Instagram, sobre as falhas recentes que ele tem sofrido aí com a camisa do Cruzeiro. E antes de eu colocar aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora confira o que rolou na zona mista. Diniz, mais um, Diniz? Não deu. No segundo tempo você fez algumas alterações, tirou os laterais, e aí o time foi pra cima, até conseguiu o empate, mas eu queria que você fizesse essa análise em relação ao jogo, ao que você viu e o que você ainda quer chegar com esse time ainda nessa pré-temporada, desses inícios de trabalhos com os jogos. Obrigado. Boa noite aí pra todo mundo. A leitura que você fez está correta. Primeiro tempo a gente jogou muito abaixo. Um time lento, moroso, deixando espaço na marcação, cedendo contra-ataque e com pouca capacidade de criação. No segundo tempo melhorou bem o time, na minha opinião. Descarrega a energia pelo momento ruim que passou a ter depois da derrota de quarta-feira, mas a equipe produziu para virar o jogo, mas não virou, acabou empatando. Então, se tivesse tido a atitude que teve no segundo tempo, a gente teria vencido a partida, não só essa, como a de quarta-feira também. Então, o que eu espero do time na pré-temporada é que a equipe seja constante, seja consistente da maneira que jogou o segundo tempo, da maneira que jogou contra o Batom Benz também, como jogou contra o Atlético Mineiro, como jogou no São Paulo, porque a gente tem chance reais de fazer uma boa temporada. Diniz, boa noite. Eu queria saber de você, até que insultando, criticando seu trabalho, cobrando muito de você, até que ponto isso influencia, não só na questão do seu trabalho, mas também nos atletas dentro de campo, que a gente via, eu estava atrás do gol, agora a gente via os atletas nervosos, tentando fazer as coisas não aconteciam, principalmente no primeiro tempo, até com os 2 laterais do Cruzeiro, que no ano passado, esses 2 laterais, recebeu até prêmio, enfim, foram da posição, os melhores praticamente das suas posições na temporada passada. E como é que você vê essa pressão do torcedor pedindo a sua saída? Como é que tá essa situação? Se houve no vestiário a conversa com o Pedro, com o Matos, que é o que o torcedor mais quer saber? A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no conteúdo da conversa, em relação a primeira pergunta, como foi isso? Da segunda foi da reunião. A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time. Da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir. É uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Até sábado, pela pré-temporada, pré-temporada, os 2 jogos, o Atlético Mineiro, que foi no sábado, parece que foi muito distante. Parece que essa semana passaram-se 2 meses, ou 3, mas não foi. A gente jogou bem contra o São Paulo, razoavelmente bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra a Tomense. Jogamos mal na quarta-feira, jogamos o primeiro tempo mal hoje, o segundo também jogou bem. Jogou bem, assim, agora tá assim, tem que ganhar o jogo. Não adianta só jogar bem. A gente precisa de vitórias, a gente vai falar isso na coletiva, a gente precisa ganhar jogo, para o ambiente melhorar. Agora, o trabalho desse ano está se iniciando. Chegaram muitos jogadores, que o Jorge fez o primeiro jogo hoje, o Gabigol está pedindo forma, o Dudu, mesma coisa. Então, existem alguns erros que é por conta de tudo isso que está acumulando desse ano. E a gente carrega o histórico do ano passado. No ano passado a gente terminou mal o campeonato, já com pressionado. Então, o carregamento disso é que traz essa pressão e o torcedor está indóxio e está no direito dele. Ô Diniz, eu acho que na vida tudo tem um limite. E eu creio que por toda a cobrança que está sendo feita em cima do seu trabalho, que no ponto de vista de talvez 90% do torcedor do Cruzeiro não é tão bom assim. Como você mesmo tem dito, que foi muito bom os jogos que teve, os amistosos que teve. Só que o esquema de jogo do Cruzeiro é sempre o mesmo esquema. Até que ponto esse esquema pode ser mudado para que o Cruzeiro seja um pouco mais eficaz, principalmente para criar chances de gols contra os seus adversários, no caso uma equipe que não tem o elenco que o Cruzeiro tem hoje. Boa noite. Eu concordo.
com a sua análise com o jogo do Atlético e com o primeiro tempo de hoje, mas contra o Atlético Mineiro a gente criou chance. Hoje a gente também criou chance no segundo tempo para virar o placar do jogo. Tá, mas assim, é pouco ainda. A gente tem que poder criar mais, a gente tem que ser mais incisivo e tudo, como você bem disse, tem um limite. E a torcida está no limite dela. Tá? Então a gente tem que entregar vitórias o quanto antes. Ô, Diniz, boa noite. Ainda sobre o desempenho que você falou, elogiou no segundo tempo. Algumas bolas chuveiradas em excesso. E você fez alterações para começar aí a segunda etapa, tirando 2 laterais de origem, colocando o Vidalba e colocando o Marquinhos. Eu queria saber dessas alterações, o que você pretendia, deixando 2 outros de origem no banco, logo no começo de temporada, para testar esses atletas que vinham recebendo essas chances. Eu queria o que aconteceu no jogo. Eu queria que a gente fosse mais incisivo, que a gente ia ter mais peso na área, ia ter mais cruzamento. O gol provavelmente ia sair assim, como o gol contra o Criciúma, se você lembrar, que estava com linha baixa, saiu assim, como o gol contra a Tombense saiu assim, e o outro gol provavelmente ia sair de cruzamento, de rebote ou de chute fora da área, que foi o que a gente produziu. Os caras jogando com 9 ou 10 caras nas examinações da área, os gols vão sair de cruzamento ou vai sair a maioria de chute fora da área. Então a gente teve chance, teve bola na trave, teve chance de fora da área, teve chute de Matheus Pereira, teve chutes assim que poderia do Gabigol, que algum deles poderia ter entrado. Então o que eu queria com as mudanças é isso. Eu não queria uma coisa convencional, trocar lateral por lateral, pra gente talvez sofrer do mesmo jeito que a gente sofreu no primeiro tempo. Então assim, em relação àquilo que eu queria o que aconteceu no segundo tempo. Se a gente tivesse jogado dessa forma no primeiro, muito provavelmente teria ganho o jogo até com uma certa facilidade. Diniz, A gente vai melhorando esse cômodo aí dentro de campo e o treinamento também. Uma dor chatinha, não sai assim do nada, então é manter a calma e cuidar dos poucos. Caio, como é que foi para vocês? Caio, como é que foi para vocês o empate hoje, claro, mas principalmente as vaias do torcedor que foram direcionadas para o Diniz, né? E não foram só vaias, houve também xingamentos. Como é que vocês absorveram tudo isso? Todo respeito ao Betinho que veio aqui, eles fizeram um bom papel. A gente sabe que a gente tinha que conquistar os 3 pontos aqui em casa, com o apoio da nossa torcida. Claro que a gente não gosta de estar escutando vai, mas a entender o momento, a torcida tem todo o direito de vaiar, de criticar, então a gente tem que calar a boca e jogar mais. É isso aí, eu tava com o Caio Jorge, cala a boca e joga mais, vamos olhar a Cássio, um jogo em que o Cruzeiro teve que fazer uma recuperação, né? Um jogo de recuperação, saiu atrás do placar, conseguiu um empate no final do segundo tempo. Queria que você analisasse primeiro o empate, o que faltou para o Cruzeiro sair com a vitória. E mais do que isso, você é experiente, já viveu muita coisa no futebol. Como é que você absorveu, né, e viu seus companheiros absorverem essas críticas, duras críticas e até xingamentos da torcida do Cruzeiro ao técnico Fernando Diniz, até com pedido de saída do treinador? Sobre o treinador, eu não vou falar nada, assim que não cabe a mim, sabe? Já foge da minha alçada. E acho que sobre o jogo, fizemos um jogo abaixo no primeiro tempo, né? Principalmente os 30 primeiros minutos, e a gente acabou tomando gol. E no segundo tempo a gente conseguiu dominar a equipe, conseguiu ser agressivo, fazer o goleiro adversário trabalhar, criar, conseguimos um empate, que eu acho que a derrota ia ser catastrófica nesse momento, e a gente, lógico que em casa, com a torcida apoiando a gente, nós tínhamos que ganhar a partida, não conseguiu, e trabalhar para quinta-feira a gente conseguir essa vitória. Cara, você fala em agressividade, o que falta para o Cruzeiro ter essa agressividade? Claro que no começo de temporada tem uma oscilação, pode ser normal, mas quanto ao Atlético, faltou, jogou mal, e agora também você está falando que o primeiro tempo muito abaixo. Não sei te explicar assim, para ser bem honesto. Isso não é falta de trabalho, dedicação, de empenho. Não sei. No meu ponto de vista, às vezes nós temos que entender que que as equipes adversárias vêm jogar por uma bola e no contra-ataque. E se você ver o jogo, a postura do Betinho foi isso. Foi sair no contra-ataque, se defender bem, congestionar os setores e sair no contra-ataque. E infelizmente a gente tentou, rodou pelos lados, tentou cruzamento e até que no final a gente conseguiu fazer. Mas atenção, acho que já tivemos muita desatenção em bola parada. Muitas bolas rodaram, a gente acabou tomando um gol de pouco de bola parada ali, que a gente não conseguiu tirar o cruzamento, depois aí o cara acabou sozinho cabeceando a bola assim. Mas eu acho que é começo de temporada, não tenho certeza que vai ser muito potencial para evoluir, para crescer como time, como equipe, e a gente tem que, essas situações têm que servir de aprendizado, de crescimento, assim. Então eu acho que sim, já entrando no assunto, eu acho que acabei postando umas coisas aí esses dias aí. Sou um cara muito honesto, muito correto. Sou muito grato por tudo que o Cruzeiro fez. E de maneira nenhuma o que aconteceu eu tentei ofender qualquer tipo de pessoa e qualquer
Torcedor cruzeirense, se alguém se sentiu ofendido de qualquer maneira, eu queria pedir desculpas, não é a minha intenção. Eu sou muito grato, não somente pelo cruzeirense, mas pelo povo mineiro, por tudo. E quero dizer que eu sou um ser humano como vocês. Às vezes a gente tem uns dias que as coisas não acontecem bem, não é por falta de trabalho. Infelizmente eu acabei errando no gol, mas não foi falta de trabalho. Se for pegar o jogo, saiu um monte de vez do gol e acabei errando numa e a gente acabou tomando o gol, mas vamos continuar trabalhando, dedicando. Tem um excelente treinador de goleiro, que é um cara fudido, vamos dizer, no termos de palavrão, mas é um cara que trabalha sério e cobra diariamente. E não tenho a menor dúvida que eu vou ter sucesso no Cruzeiro, que a gente vai sair dessa situação, que a gente vai evoluir assim, mas sou um cara que não gosto de ficar com as coisas mal resolvidas assim, até porque eu tenho muito respeito por vocês aí, da imprensa também. E gosto muito de onde eu tô muito feliz de onde eu tô e o povo de Minas é um povo que sempre me acolheu, sempre me respeitou. De contrapartida, jamais, em momento algum, eu quis desrespeitar ninguém e principalmente desrespeitar a instituição. Ô Cássio, esse tipo de reação sua e também da torcida tem a ver com mais o final do ano passado, que o torcedor esperava uma qualificação para Libertadores e de repente não veio. Então, esse início de ano mais pressionado, por exemplo, se hoje, se não tivesse acontecido o que aconteceu no final do ano passado, hoje seria um resultado normal? O torcedor ia aceitar mais? O time do Cruzeiro não pode ser um resultado normal. A gente pode, de repente, falar que o time pode ter uma oscilação por começo de temporada, mas pelo elenco que a gente tem, não pode ser um resultado normal jogando na nossa torcida com todo o respeito ao nosso adversário. E a gente tem que ter essa cobrança aí, que esses resultados não podem ser normal. Com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, com o trabalho, não pode se escorar nisso e tal. E com certeza, depois a torcida ficou chateada. Nós ficamos muito chateados de não ter conseguido chegar no objetivo. E se a gente tivesse ganhado a Sul-Americana ou chegado na Libertadores, por um começo de trabalho, por um começo de gestão, principalmente do Pedrinho, que comprou a SAF do Cruzeiro, ia ser muito bacana. Então, acho que todo mundo, às vezes assim, eu entendo o torcedor assim, e a crítica é normal, as coisas acontecem, você joga num clube de pressão assim, mas a gente também sente a situação, sabe? A gente é carne, osso, sente assim, fica triste. Vai pra família, fica com a família, não sai de casa. As coisas não acontecem bem, eu não consigo sair de casa, eu fico em casa. E esse é meu jeito, sabe? E minha esposa já me conhece, a minha família. Acho que a Maria, às vezes, a minha filha sente, né? Que ela não sai do meu lado, fica grudada. Mas, assim, acho que a gente tem que pensar grande. Nós temos time para muita coisa esse ano, assim, mas nós temos que fazer valer dentro de campo, não só palavras. Ô Cássio, o Pedrinho parece que teve rapidamente de vestiário. Como foi o clima lá? Tá tranquilo? Muitas vaias hoje, principalmente pro Diniz. Como é que o grupo recebeu isso com o comandante? Eu acho que além do resultado que o torcedor tem cobrado tanto, é o futebol, que não tá acontecendo. Como que você avalia isso aí? É uma pressão desnecessária pro início de temporada ou o torcedor tem razão realmente em cobrar uma melhor apresentação do Cruzeiro? Como eu falei outras vezes, com as contratações, a cobrança ia aumentar. A gente sabia que havia uma cobrança maior e coisa. E se as coisas acontecem bem, nós temos que... É culpa de todos, né? Não só do treinador, né? A culpa é nossa. Às vezes um ou outro vai ser mais criticado e a gente não pode achar que só vai ser as pessoas, amanhã pode ser outros. Mas assim, como time, como elenco, como mentalidade, eu acho que todo mundo está muito focado e todo mundo fica muito incomodado com os resultados, que a gente não conseguiu essa vitória hoje, acabou perdendo a última partida. E é trabalhar, cara. Eu acho que não é falta de trabalho, dedicação, não é falta de empenho, só que nós temos que melhorar. Somos um time que às vezes nós precisamos ganhar, ter regularidade. E o principal, essas coisas que vêm acontecendo, os resultados não vêm, não estar vindo, nós temos que ser inteligentes e absorver para não acontecer mais, que o ano é grande e a cobrança por resultados é muito grande, mas a qualidade, elenco para assumir essa responsabilidade de resultados, eu creio que nós temos. Também foi decepcionante. Como que está o clima, principalmente com o técnico Fernando Diniz? Bem difícil, né? Não com o técnico, com nós mesmos. Não é só o treinador que representa o Cruzeiro, nós jogadores representamos o Cruzeiro dentro do campo, representamos o trabalho de nosso treinador e ficamos muito chateados porque, eu falei, a gente cometeu erros técnicos, não foi erro tático. Mesmo no jogo também de Atlético outro dia, a gente cometeu erros técnicos e acaba perdendo o jogo por erros técnicos. Então, ficamos chateados porque não conseguimos dar resposta dentro do campo. Eu ouvi você falando, ele não teve conversa com o Diniz após o jogo?
Não, a gente só fechou na roda que a gente sempre fecha desse jeito, rezamos e fomos tomar banho. Romero, o Cruzeiro tem tido uma dificuldade muito grande em criar, né? Hoje foram muitos cruzamentos para a área, muito chuveirinho. O que está acontecendo com esse estilo, que até é característico do Diniz, de toque de bola, não está acontecendo no Cruzeiro hoje? O que eu falei, erros técnicos. A gente errava passe de 5 metros, passe fácil. No primeiro tempo, por momento, parecia que a gente estava desenfocado, não estava concentrado no jogo e acabava que cometia muitos erros. Então, nós, como jogadores, tem que ter muita autocrítica nessa hora. Nessa hora é que a gente tem que ser autocrítico, porque o trabalho na semana é bem feito, a parte tática é fácil de entender, de compreender, e a gente sempre tenta fazer, mas se você analisa o jogo hoje, não foi erro tático, então é erro técnico. Então nós jogadores temos que ser autocríticos nessa hora e entender que temos que melhorar para conseguir dar a volta para cima. Tá, então, pessoal, o Lucas Romero aqui na Zona Mista, ele afirma... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!